Olá, meus caros amigos, nobres inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas, Tio Spook aqui novamente, para continuarmos a última etapa, a última parte da análise do Slenderman dentro da nossa playlist Spook Murder Houses. Se você não assistiu, por favor, não assista esse aqui. Assista a parte 1, a parte 2 e aí você venha para esta parte para entender a etapa final da análise que nós estamos fazendo das duas meninas, a Anicia e Morgan, com relação ao crime cometido contra a Bella. Mesmo Bella tendo sobrevivido, torna-se obviamente um crime, porque tentaram tirar a vida de Bella ao sacrificá-la para o seu deus Slenderman. E isso nós vimos na segunda parte do vídeo, quando realmente a Anicia mostra o seu amor para com esta criatura criada num contest, num desafio de desenhos para creepypastas nos Estados Unidos. Vamos continuar a nossa análise. Dessa vez, obviamente, eu quero passar rapidamente desta análise da Anicia, porque a gente já viu como ela realmente está se comportando mediante aos questionamentos desta detetive, desta agente da polícia. E aí o que me interessa agora também é a Morgan. Eu quero ver como a Morgan vai se comportar junto a esse questionamento de um dos detetives para com ela. É complicado, mas vocês veem, observam o comportamento da energia mediante ao questionamento, como ela cria paixão pela figura e cria uma incerteza para com a Bella, que foi uma menininha de 12 anos que foi sacrificada para o Slenderman, mas graças ao bom Deus sobreviveu. Vamos lá, vamos dar uma passada aqui e a gente pega na parte final, que é o que interessa. But he is actually a real person, Jeffrey Woods. He supposedly murdered his whole family somewhere in there. Ela está contando ainda as creepypastas, contando a ideia de que realmente existia esses seres, o Slenderman, o Jeff the Killer, que Jeff the Killer é real, que ele matou lá a família. De novo, né? São histórias que a gente não sabe se são reais ou não. Alguém conta para vocês dizendo, é real, ele existe, todo mundo acredita. A fonte é real, mas ninguém nunca viu o cara. Então, vamos tomar cuidado com os achismos, porque eles podem levar à loucura. Então, como vocês estão vendo no caso de Anicia e de Morgan. Vamos ver. So he's considered a Slender? No, he's considered a killer. He's considered a killer. Okay, hence Jeff the Killer. Yeah. Então ela fala, né? Ela faz a questão de killer versus proxy. É um conceito que eles têm dessas creepypastas, que existem os assassinos, existem os servos desses assassinos. Como na vida real nós tivemos Charles Manson e as meninas que compunham ali vamos dizer assim, a proteção, o mecanismo de proteção do Charlie, que elas defendiam ele, elas mataram em nome do Charlie, é a mesma coisa. Então você tem Jeff the Killer e Slenderman, que eles são na categoria de killers, mas abaixo deles você tem a categoria dos servers, ou os proxies. Ela é um proxy, um server. Ela serve a essas figuras, tá? And he's known to exist. News reports say that he exists. If you go on Google Images and search Jeffrey Woods news article, a bunch of news articles will come up and then there'll be a picture of, a 17-year-old boy with, who kind of looks like me, but it was a black and white picture. Ela fala, se você for no Google e escrever lá no Google Images, na parte de imagens do Google, Jeffrey the Killer, vai aparecer as imagens do Jeffrey, vai aparecer uma imagem de parece um menino, ela fala, parece comigo. Olha só, né? Já começa a criar uma associação. Então, parece comigo, você vai ver, é uma imagem mais ou menos preta e branca. And he had kind of the same hair as me also. Okay. Did you cut your hair and make it look like this? No, No. that was just coincidence. And so you guys knew that. E é engraçado porque quando ela fala sobre os killers, ela transparece mais paixão do que realmente para com a Bella. Ela transparece muito mais paixão para dentro desse universo de creepypastas. É a motivação dela
do que realmente saber se a Bella está bem, se sobreviveu, se tem algo que ela possa fazer, se demonstrar arrependida pelo crime. Ela não demonstra arrependimento, ela simplesmente está mostrando a paixão dela por essas histórias, mas não a paixão pela vida da amiga. Jeff, the killer, an actual killer in this triangle, exists, so you thought it would be exciting to find out, hey, if we can be a proxy and prove and do this, kill Bella, then we know that Slender exists. If we saw him, actually, we think we see him sometimes. Okay. Like with Ela fala, né, é uma criatura fantasiosa. Ela, não, mas a gente viu eles algumas vezes, eu acho. A gente sentiu ele algumas vezes, eu acho, né? I think, we think, nós achamos. we were walking up to where we were going, we saw him, like, I saw him out of the corner of my eye on this side. Olha lá, eu vi ele mais ou menos assim, de rabo de olho, né? Okay. And then Morgan said she heard a twig crack when no one was moving. So today, after everything happened with Bella, when you guys were walking, you thought you saw Slender as you were walking? This was after Morgan stabbed her. Okay. So you thought that possibly you would see Slender? Mhm. Okay. Did you think that you guys killed Morgan? Or I mean, Bella? Yeah. At first Morgan said I should do it and that she didn't know what to do. So Olha as incertezas, né? O emocional dela travando completamente toda a parte digestiva, as dores nas costas e começando a pegar a garganta, como a gente fez na análise inicial. Então a garganta sendo apertada, né, pelas emoções, porque ela está relembrando o caso. E ela está falando sobre a participação dela, porque a priori quem deveria esfaquear seria ela. Ela deveria fazer a oferenda para aquele que ela cultua, que é o Slenderman. Mas depois Morgan assume essa função. So I handed her the knife that she brought with and said, "You do it. I'm too squeamish." And she got the knife from her house. We asked her mom if Ela pega a faca de sua casa, então a faca é da Morgan, da casa da Morgan. we could play outside, and her mom said, "Sure." So we went playing in the park, and then I said, "Hey, why don't we go take a long walk?" So we walked, and then there was this row of trees that we went into, and then we were trying to play hide and seek in the trees to like distract her. So Morgan and I were also debating. Ela conta exatamente aquilo que a gente já fez na primeira análise, que é a brincadeira do hide and seek, do esconde-esconde. Então no meio do mato elas ficam brincando. Ela lança uma palavra-chave, que é uma espécie de código, para Morgan atacar. Então ela pega, a Morgan vai para cima da Bella e ataca a Bella com a faca. Elas tiveram esse código, elas criaram esse código. At first it was me, but like I said, I was too squeamish and said, "No, you do it." So, Morgan said, "Whenever you want." So, like, I finally just had enough and said it now, because I was starting to get a little freaked out. And then Morgan... As costas estão bem pesadas dela, a falta de ar, então ela está sentindo o aperto no peito, porque ela tem, além das emoções sendo concentradas e afetando o sistema respiratório, ela tem que determinar uma linha de raciocínio para que ela entenda. Essa linha de raciocínio vai transparecendo, obviamente, as emoções. Então, à medida que ela vai digerindo o raciocínio dela e vai pré-determinando uma linha, dizendo como foi feito passo a passo, as emoções vão respondendo. Essas emoções respondem, ela sente o corpo vai apanhando com essas emoções, seja a falta de ar, a pressão nas costas, mas a fala. Então a garganta dela também vai sendo pressionada porque ela tem que personificar, transparecer, criar a partir dessas emoções a ideia da assertividade do que aconteceu. Então eu tenho que falar exatamente o que está acontecendo, o que foi, como foi. Então, pensamento,
emoção, materializando isso em todas as falas e garantindo realmente ali a ponderação. Eu vou criando uma linha de raciocínio, eu sinto o que aconteceu, eu vou relembrando, sentindo a lembrança e passando a lembrança para a pessoa. Jumped on top of Bella and started stabbing her repeatedly, and that's when I turned around because I couldn't stand to see that. Okay. And then the whole time, Peyton was screaming and begging. Olha lá, ela fala que realmente a amiga atacou a Bella, ela ficou observando e foram diversas facadas simultâneas, sem parar, e a Bella começa a gritar em dor. E agora, ó, tá vendo? Stuff like, I hate you guys, I'll never forgive you. Ela, pelo visto, ela falou, né? Eu odeio vocês, eu nunca vou perdoá-los, I trusted you. eu confiei em vocês. Tá vendo? Tá vendo? Estômago, diafragma, pega, ela teve o refluxo, ela teve o, né, o soluço, o refluxo, tá apertando completamente o estômago. Pensamento, emoções. A questão de todo o quadril, ela tá alicerçada, porque ela foi já o gatilho de falar. Eu tenho que falar, então eu sou obrigado a falar. Estou diante de uma pessoa que está me obrigando a falar. Esse obrigar a falar é a questão do gatilho de todo o quadril. É o instinto primitivo alicerçando ela, enquanto ela vai formulando pensamento, emoção, pensamento, emoção. So we told her we were gonna get help, but we really weren't. We were gonna run and let her pass away. So we ran. We ran and we ran through like this marshy, woody area. And then we crossed the street and we went to another wooded area where we found like a campsite or something. And then that's also where we found the bug spray too. Ela tá falando para onde ela foi depois que Okay. esfaqueou a amiga. Então ela correu, ela fugiu. To Walmart. Para onde foi? Pro Walmart. Ficou um tempo lá. In Walmart. On the big one, right by the highway, right? Yeah, and then, they had like the sun holes and they were black and like she had two of them, but she had them in the fingers. So the fingers are visible, like it just starts right here, right? And it's just And then black. there was a scuffle, Right. like I said, it was lace, so Right. you could see her hand through it. And And she's got those in the bathroom. and then after that, we started walking in one direction and we were walking for like an hour and then I complained about being hot. And this was close to a cemetery. And so we sat and I drank some water and then we started up. Ela tá falando o que ela fez. Ela passou pelo Walmart, foi pro cemitério, passou pelo cemitério, bebeu água, ficou caminhando e vagando. From Morgan's house to Walmart, And then that's by Highway 59, by that highway, right? That high- Pra gente isso aqui não... Is it on a railroad track? we're like, Okay. and then Mesma coisa. Ela tá com um círculo de energia em volta, turned prendendo o peito, causando a insegurança das emoções, left, o raciocínio se perfazendo, kept walking. a lembrança. We walked across Então aqui a cabeça dela tá pesando, porque, de novo, a linha de raciocínio tem que sobressair, sobressaindo sobre as emoções. E as emoções estão entrando pouco a pouco nela. So I asked her for some water because it was like, supposedly Morgan found out that Thunder lives in the middle of
center has this big mansion that all the creepypastas supposedly live in. And it's supposedly in the middle of the Nicollet National Park. E elas foram lá, acho que elas foram até o Slenderman para tentar achar onde que ele poderia estar. Então ela tá falando que dentro dessas ideias das creepypasta, ele mora no meio, no centro do que seria uma floresta ou uma mina de níquel, que ela tentou também ir atrás. Forest or whatever. Okay. Up in Lolo, Wisconsin. So we were gonna walk the whole way there. And I realized it's really, really far. Because she wanted to walk to Slender. She knew that if we asked someone for directions or anything, the police would probably be called because what isn't strange about a blonde girl with creepy eyes walking around with a blood-covered jacket and a girl next to her looking like this, wearing winter boots. Yeah. So we just kept walking, and then That hill that you were talking about, was that up by like the hospital? it was, I think it was close to like a Ricky Rococo's or something. Like a Ricky Rococo's was here. Here was the Veterans Memorial. We walked this way across the street, and then there was this hill up here. So we walked the whole hill. And we kept going straight. Ficaram andando, vagando, tentando achar o Slenderman, tentando achar realmente alguma coisa. We were close to there. Over here. Passou pelo memorial, passou pelo, sei lá, uma ponte, a highway, hospital. And Your Honor, I apologize. We were reviewing the transcript and we realized. Eu achei que tinha dado pau aqui, né? Não, é que como tá, o vídeo está sendo passado em uma audiência, eles fizeram uma pausa lá na audiência. Olha lá. Agora acho que vai vir Morgan. Agora é a Morgan, agora interessa. Morgan Gazer. Morgan tá aqui, sentadinha. O detetive aqui tá mais à vontade do que tá na praia, né? E aí, beleza, gata? Vamos conversar, vou trocar uma ideia, tá? A postura, senta direito, rapaz. Você tá sendo gravado, você tá sendo filmado. Tem a postura! Vamos lá, Morgan tá aqui. A Morgan, ela é muito complicada de analisar, porque, obviamente, ela tem, vamos dizer assim, alguns problemas mentais, nitidamente falando, né? É uma menina que tem comportamentos, como a gente já viu no primeiro vídeo, ela estava agindo na delegacia como se estivesse passeando, brincando, dançando na sala, né? Nem aí com nada. E quando realmente ela pergunta pro detetive, né? Ah, você vai me colocar na cadeia? Você vai me prender? O detetive fica meio quieto. Ela fala, e Bela? Alguma notícia de Bela? Ele fala, não sei, ainda não sei. Como você não sabe? Eu queria que ela tivesse morta. Ela tinha que estar morta. Então aqui nós temos o comportamento dela. Vamos ver se de repente a gente consegue pegar ela mais pra frente, porque de corpo todo a gente consegue ver mais pra frente, tá? Aqui ela tá escondidinha, eu queria mostrar pelo menos ela de corpo todo. Ela tá lá porque ela se importa, né? Se importa com, sei lá, prestar satisfação. Porque pelo fato do atentado, não, né? Eu sabia que isso iria acontecer. E que nós iríamos nos meter em problemas. E por que que fez? I didn't really genuinely want to be locked up, but at one point I sort of did. Eu não queria realmente ficar aqui presa, mas eu tenho um ponto, né? It seemed... So you decided a while ago that in the sleepover night that this is what you wanted? Yes. Why do you think it was your sleepover night that your Because we would all be together. It was a flawless plan, actually. Nós estávamos juntas, nós tínhamos um plano. I don't know exactly why, though.
So when you guys got the knife from your mom's house, you guys ended up going to the park, Yeah, and then you guys went down by the woods. Why did you guys go over by the woods? because we knew what we had to do. Nossa, o cara pergunta pra ela, né? Então você tava lá no parque, você tava passeando no parque e tal, e por que isso? Ah, porque a gente fez o que tinha que fazer. Ela é assertiva no texto, né? Tipo, eu fiz o que realmente eu tinha que fazer. Tinha que ser feito aquilo. É pesado. Aqui a Bella, né? A Morgan. A Morgan, ela tem uma energia bem mais delicada, bem mais densa e tensa de ser analisada. Então, o que acontece com ela? Ela realmente é o inverso da Nyssa. Ela é motivada pelo crime. Ela é motivada, ela não fala do Slenderman em si, ela fala do crime. O negócio dela é cometer o crime. A paixão dela é realmente fazer o ato em si. É o contrário da energia da Nyssa, que realmente tá com medo, tá no resguardo. A paixão dela é pelo Slenderman, mas não pelo crime em si. Ela não consegue ainda cair a ficha e entender a questão do crime. Essa daqui não. Essa daqui faz questão do crime. Eu faço questão do crime, porque eu fiz. Eu quero realmente, eu fiz com vontade, eu sabia o que eu estava fazendo. Saber que eu estava fazendo é a minha paixão. Então ela foi motivada pelo crime. A motivação dela foi realmente fazer o ato em si. Então toda emoção atrás dela também tem um bloqueio muito grande, porque esse tipo de emoção que está se perfazendo atrás dela é uma emoção que somente uma psicóloga, uma psiquiatra, uma pessoa ligada a estudos comportamentais vai conseguir explorar. Então, notadamente, ela sim sofre de transtornos. Ela sim é uma pessoa que tem uns problemas mentais e emocionais seríssimos. Esse tipo de emoção é uma emoção que está encrostada nas costas, o que demonstra que são realmente problemas comportamentais, problemas advindos do seu passado, da sua história, problemas até familiares, que geraram o comportamento que a gente viu. Então, esse tipo de emoção vai ser explorado somente por um profissional da área ligado à parte de psicologia, que possa vir esclarecer a ela esse comportamento. A mente dela, ela tem uma bipartição dos pensamentos. Ela tem um pensamento de uma menina de 12 anos, mas aqui do lado direito, todo o lado direito dela tem um pesar. Esse pesar é um bloco denso de energias formado por formas pensamento que influenciam a mente dela. Que como se ela recebesse uma informação, ela passasse essa informação para duas partes. Uma parte real de todo o cérebro, considerando o lóbulo esquerdo e direito, que ela vai interpretar sobre a ótica de uma menina de 12 anos. Mas um outro lado criado por formas pensamento que vai interagir e vai questionar o comportamento dessa menina de 12 anos, dando uma outra forma de pensar sobre uma situação. Como surge essa forma pensamento? Como ela cria? Como ela realoca esses pensamentos é que é a questão. Porque você não está falando mais com uma criança de 12 anos, mas você está falando com uma pessoa que, como se ela tivesse uma dupla personalidade, ela interpreta sobre duas óticas. Alguém gerou isso, alguém criou essa possibilidade, deu a ela essa forma de agir. E aí sim tem que ver o comportamento dos familiares, tem que ver realmente como é o histórico familiar dela, como isso foi criado. Pode ter vindo de um comportamento adverso dentro da casa dela, sem dúvida nenhuma. Pode ser uma maneira de como os pais lidam com certas situações, sem dúvida nenhuma. Então ela observa o comportamento dos pais e replica. Agora, essa maneira fria, calculista, essa maneira de... ela pega a criança de 12 anos e faz com que a criança de 12 anos tenha um comportamento de um monstro. É o pensamento transparecendo. Então ela joga o pensamento da criança de 12 anos para um comportamento de uma forma pensamento de uma pessoa monstruosa e que perfaz sobre as emoções dela dizendo: faça, faça, vá e faça. É algo estranho. Tá sobre todo o lado direito dela, pegando desde a região de trás
até o sistema nervoso. E quando entra em todo o sistema nervoso, ela fica cega e comete o crime. Ela toma atitude. Ela pode muito bem matar um animal e agir dançando, brincando, se divertindo, como se nada tivesse acontecido. Tipo, olha que legal, essa é a minha vida. É assim que eu lido, é assim que eu interpreto. Eu vejo sobre a ótica de uma criança de 12 anos, mas as minhas atitudes não são de uma criança de 12 anos. Mas ela remete à simplicidade da vida como se fosse uma criança de 12 anos. Matar foi divertido. Roubar é divertido. Desafiar é divertido. Tanto que a mente dela diz, eu sabia onde eu estava me metendo. A outra não. A Anissa, no comportamento puro de uma menina de 12 anos, não tem a menor noção do que ela se meteu. Essa menina já fala, eu sei onde eu me meti. Alguém deu essa informação para ela. Alguém deu para ela a possibilidade de discernir claramente o certo do errado, e ela comete o errado transparecendo que é o certo. Então ela tem esses pensamentos ligados em todo o sistema nervoso. Então a gente está falando de uma pessoa que infelizmente vai crescer com distúrbios seríssimos e que ao longo de toda a sua vida pode sofrer essas descargas de intenção com a realização de tais atos. Em todo o sistema nervoso está ligado. Então ela tem essa energia que irradia do lado direito, entra no sistema nervoso e comanda o corpo dela. A voz dela, a garganta, o poder de comunicação é absolutamente livre. Ela fala o que ela pensa, ela demonstra suas atitudes claramente, sem medo e com frieza, ao contrário da Anissa. Outra coisa, todo o sistema nervoso dela influencia todo o emocional. Então, o amor, a paixão se mistura. Então, o que a gente tem dentro do conceito da acupuntura tradicional chinesa, que traz dois pontos claros de emoção superior e inferior, eles se mesclam. Ela cria um sistema de comunicação entre os dois que deveriam estar separados, porque paixão e amor não devem se misturar. Crimes passionais são extremamente bem observados, são claros, são nítidos dentro da sociedade. Mas quando você ama, você não vai cometer um crime. Você zela, você protege, longe da doença do crime passional. Então eles são separados. Ela cria um sistema de comunicação. Eu mato pela paixão, porque eu sou, vamos dizer assim, eu amo fazer isso. Eu amo tirar a vida, dar a vida, criar vida. É mais ou menos esse lado que ela pensa. Então ela mistura os dois pontos, o que gera um fenômeno de um criminoso. Um potencial assassino à sociedade. Porque ele já age de maneira racional, pondera suas emoções e o gatilho. E o gatilho é criado não por essas emoções. Porque essas emoções são o discernimento, dizendo, porra, matar faz bem, eu vou matar. Eu gosto de matar, eu gosto de fazer algo. Isso me motiva, isso me gera. É a paixão, só que o gatilho não está aí. O gatilho está em outro ponto de energia. E aí é que complica, porque o gatilho dela está no instinto primitivo. No que a Anissa demorou para ali acionar e pouco a pouco abrindo o jogo, essa não. O gatilho dela é muito rápido. Então a motivação dela está em todo o quadril, que são os pontos ligados à família, os pontos ligados ao instinto mais primitivo. Então você tem de sobrevivência, sexual, são estímulos que são alicerçados para o crescimento do indivíduo. Esses estímulos, eles são rápidos. Então o que ela tem é o gatilho de eu vou. Como o sistema nervoso dela conduz a certeza dizendo eu criei um plano perfeito, eu vou gerar o plano perfeito, as emoções elas aceitam, ela firma a emoção e o gatilho é o instinto primitivo, que faz com que ela tenha a motivação perfeita. Então ela vai e comete o crime como se realmente nada tivesse acontecido. As emoções elas deixam de existir, porque elas entram num conflito entre elas mesmas. O que perfaz é o racional e o estímulo, e não o amor ou realmente essas emoções que controlam e ponderam. O que vocês viram na Anissa, que as emoções elas são descarregadas pouco a pouco à medida que ela vai falando, ela não. A Morgan controla extremamente bem as emoções, o sistema nervoso conduz e o estímulo dela é que vai dizendo, vai determinando, ela mistura as energias. E isso gera princípios de bipolaridade, esquizofrenia e um potencial assassino a uma sociedade. É complicado.
Tanto que no final do julgamento, uma vai para a penitenciária e a outra vai para uma clínica se tratar. E vai ficar em observação muitos e muitos e muitos anos. Colocar um indivíduo de 12 anos, que já traz essa motivação de novo à sociedade e vai ter que passar por uma reestruturação, vai ter que passar por um realinhamento das emoções, dos pensamentos, da maneira como vê a vida, principalmente sobre a ótica e o crivo de terapeutas, psicoterapeutas, pessoas realmente que vão determinar se ela está apta a voltar à sociedade, é extremamente complicado. É um crivo assim, pesadíssimo que ela vai ter que passar. Mas ela, notadamente, é uma pessoa que tem seus distúrbios. A questão é, a formação da energia que determina se ela é esquizofrênica ou bipolaridade ainda não se faz presente. Como ela está nesse emaranhado de emoções ainda, não é possível determinar. Vendo ela num comportamento dentro de uma clínica, você consegue predeterminar, porque ela vai estar controlada, ela vai estar ali em observação. Aqui não, aqui ela está sendo julgada. O julgamento em si faz com que todas essas emoções entrem num looping, você não consegue ainda verificar sobre ela. Por isso que eu falei, é um grande desafio analisar Morgan. We led her there and tricked her. The last thing she said to me was, I trusted you. And then Vamos lá, Morgan. she said, I hate you. Mesma coisa, ela está falando o que a Bella falou. Eu confiei em vocês e agora eu odeio vocês. And then we lied to her. Anissa said that she'd go get help. I didn't have anything to do with the lying, Mom. That was all Anissa. She said we were going to go get How help. did you trick her to get down there? We said that we were going to go bird watching. People who trust you become very gullible, and it was sort of sad. Not like offensive, well, that's sad, but it was sad to do this. So you guys told everyone on that bird watch, and then what happened? Eles foram ver um viveiro e ela está contando a versão dela. Elas foram com a Bella ver um viveiro no parque. Eu acho que é um viveiro, porque é bird watch, né? Um viveiro de pássaros. E aí ela conta a versão dela, dizendo que depois elas resolveram brincar de hide and seek, que é o que a gente já viu na primeira parte do vídeo, na segunda parte, como foi feito o hide and seek delas, com palavras que elas combinaram para realmente determinar, vai atacar a Bella, que horas que ataca é agora e quem ataca é a Morgan. Jumped her, and I was like, it happened really fast. I keep trying to forget. So you want to play hide and seek? Because normally we like playing hide and seek, because hide and seek's a fun game. I like hiding. So yeah, and then Anissa jumped her? And she said Morgan now. Well, actually she said Kitty, because our code names for each other were Scorpion and Kitty. She was Scorpion because she tends to be aggressive, things like that. So she said kitty now, what does that mean? My name was Kitty because, well, she sort of, I have 4 cats at home, and she says that I act like a cat sometimes. I So don't if she know. said kitty now, what did she do? Then we stabbed her. Who stabbed her first? I think, Anissa stabbed her first, and then I continued, and then, like, she was like, Morgan, make sure she doesn't escape, and then it was like, Aí ela fala que, a Anissa fala que foi Morgan que fez, que esfaqueou. Ela tá falando que ela acredita, né? Acredita que foi a primeira que a Anissa fez a primeira movimentação com a faca, primeiro esfaqueou, e aí ela terminou de esfaquear a amiga. So you think that it was Anissa first? You sure? yeah. Você tem certeza? Tenho. Não parece ter certeza.
a energia dela já começa a mudar. O que demonstra que ela está tentando colocar um efeito de cumplicidade na amiga. A Anícia foi muito mais assertiva no texto, no discursivo dela, dizendo que não, que quem fez todo o processo foi Morgan. Morgan foi que esfaqueou. Ela está falando que não, que a Anícia começou e ela terminou. Mas o cara fala, você tem certeza? Porque os depoimentos não vão bater. Aí ela fala, tenho. Aparentemente não. Aparentemente quem fez todo o serviço foi a própria Morgan. Not really. Sort of confusing because I've been trying to block out the screens all day. Olha lá, ela depois remete, falando, não, na verdade eu não tenho toda certeza, porque teve alguns momentos de bloqueio devido a todos os gritos e tudo mais. So how many times, so then how did you get the knife from Anissa? She sort of just shoved it in my hand and there it was. And then I didn't know what I did. It sort of just happened. It didn't feel like anything. It was like air. So she put the knife in your hand, and what'd you do? And I just continued to. You know what happened, didn't you? Didn't you? I actually really don't. Somebody else is talking to her. I They need to. continued to stab her. Mm-hmm. And then we decided that, and then Anissa said that it was enough, and then Bella was like, I can't see, and then... Esse depoimento a gente já viu. Então, aparentemente, a Anissa tentou esfaquear, mas acho que a Bella revidou lá, jogou a faca longe, a Morgan foi, pegou a faca e fez. E ela falou que era como se ela esfaqueasse o ar, porque ela ia para cima da Bella e ela não estava vendo mais nada. O que ela estava fazendo era simplesmente um movimento contínuo. Enquanto a Bella gritava, esperneava, mandava ela parar e falava que não estava vendo nada, não estava vendo nada. Estava ali completamente atordoada dentro daquele processo. I said, I'm sorry. This had to happen. And she was like, why? E ela fala, né, me desculpa, mas isso tinha que acontecer. And then I said that it was necessary. I can't Isso foi necessário. explain why. Eu não consigo explicar por quê, mas isso foi necessário. Please don't cut off my head. Nobody's gonna cut off your hand. So Adam, so you guys, how many times do you think you stabbed her? I don't know. It happened very quickly. Olá, quantas vezes você acha que você esfaqueou ela? Não sei, foi muito rápido. All I heard was screaming. How many times did you guess? Quantas vezes você acha? No. Foram 19 facadas. The last thing she said to me was, I trusted you. And then she said, I hate you. As últimas palavras que ela escutou de Bella foi, eu confio em você, e agora eu odeio você. And she kept whispering, I can't see over and over and over and over. Ela continuou murmurando, suspirando, dizendo que ela não conseguia ver diversas vezes. Ela acredita que ainda consegue escutar a amiga. He gets to close my eyes. Olha lá. A criatura está exatamente aqui, ó, do lado dela, da Anícia. Está exatamente aqui. We kind of moved her away from the road and her blanket on me and then on my shirt. So when she was standing trying to use the street, you Essa é a menina, né? Essa é a Bella. Kind of like redirected her away from the street because she didn't want anyone to see. And you had told her, lay down and be quiet so my blood slower. And that we're going to get help. but you really weren't going to get her help, right? Deixa eu ver se eu consigo pegar o julgamento delas hoje. Isso aqui é atual, tá? Esse daqui é o julgamento da Morgan quando ela pega 40 anos dentro de uma instituição
para deficientes, para pessoas problemáticas, para pessoas que estão, né, precisando de um tratamento mental. Tá aqui, ó. Esta é ela hoje. Esta é Morgan nos tempos de hoje, tá? Sendo julgada e condenada. Olha que diferença daquela menininha para os tempos de hoje, tá? A energia dela, obviamente essa energia já está mais assentada, essa energia já perfaz a estrutura dela, ela tem uma energia mental ainda extremamente forte do lado direito, só que essa energia já está sendo compensada. Por quê? À medida que ela foi presa, foi julgada, ela passa por esses processos conversando com o juiz, tendo as suas audiências e já sobre o tratamento médico, essa energia ela vai sendo absorvida pelo cérebro, as formas de pensamento vão se acomodando e ela vai começando a criar uma combinação entre a Morgan, que era de 12 anos, tendo por obrigação começar a pensar como adulto pelo crime que foi cometido pela passagem dos anos, e essa personalidade já sendo absorvida pela maturação da idade da Morgan e, obviamente, pelos pensamentos e pelas atitudes que ela cometeu. Então ela vai absorvendo essas formas de pensamento. A região da garganta dela, ela tem um laço enorme na região da garganta, o que demonstra realmente que é uma pessoa que foi meio que podada, foi meio que castrada dentro dos seus direitos, da maneira dela falar, de se expressar. A liberdade que ela tinha no passado, hoje ela não tem mais. Então ela perde completamente a expressão dela, ela perde completamente a sua vontade, ela é retida e colocada em cárcere mesmo. Então ela perde completamente a sua voz, a sua força de vontade para falar e expressar, porque tudo aquilo que ela fala não tem mais razão, não tem mais a lógica, tá? Com relação às emoções, ela ainda determina, ou seja, ela ainda tem esse looping das emoções, ela ainda, vamos dizer assim, seleciona qual é a emoção que ela vai trabalhar. Ela tem a frieza dela, sobre o sistema nervoso ainda agindo sobre as partes do corpo. O emocional dela, com o tempo, foi passado para trás. Então ela tem uma crosta enorme de emoções a serem ainda trabalhadas, entendidas, avaliadas pelos profissionais da área da saúde. Mas o emocional dela ainda está conturbado. A única coisa que perfaz a energia toda do corpo dela é a questão de instinto de sobrevivência, que é a única coisa que restou para ela, que é a sobrevivência, que foi o que a gente falou. Ela está sobrevivendo dentro da cadeia e agora por um hospital psicológico, psiquiátrico, no qual ela vai ser julgada, avaliada, dopada e tentar realmente ser objeto de estudo desses profissionais. Então, ela só tem ainda a vontade. 40 anos. Ela deve estar, sei lá, com 20 anos nesse julgamento. Então ela vai ficar 60 anos enclausurada. Geyser and her friend Anissa Wire stabbed classmate Peyton Leitner 19 times. The crime carried out to please the fictional character Slender Man. Pete Servakis was in the courtroom for the sentencing. He joins us now live with more Pete. Well, George, just minutes before that 40-year sentence was handed down, a crying Morgan Geyser said sorry. Ó, somente depois que ela teve realmente esse julgamento é que ela caiu em si. Olha só isso. It's been almost 3.5 years since Morgan Geyser and Anissa Wire lured their classmate into the woods in Waukesha, stabbed her 19 times, and left her to die. I just want to let Ella and her family know I'm sorry. Today, this was Geyser's message to the surviving victim. Never meant this to happen. I hope that she's doing well. Geyser and Watt. É uma pena. É um desperdício de vida, é um desperdício de juventude, é um desperdício, até mesmo a tristeza que remete à família ver uma situação dessa. As duas demoraram para entender o que fizeram, demoraram para realmente avaliar,
depois de 3, 4 anos ali presa, e eu agora no julgamento, esse juiz, quem assistiu o documentário da HBO referente a esse vídeo, sabe exatamente que o juiz não ponderou em nada. Ele olhou para ela e falou: seja bem-vinda à minha corte, você vai ser julgada como adulta. Acabou, você vai ser tratada como uma adulta pelos crimes que você cometeu. Mediante a isso, é um desperdício de vida. Até que ponto os jovens, as pessoas vão se deixar serem levadas por esses medos, pelas suas crenças, pela idolatria movida pela paixão, ao invés de buscar estudar, buscar respostas, buscar realmente sair dessa ideia de fake news, de criação de arquétipos, seja o Jeff the Killer, o Slenderman, o Karaz, sei lá, todas essas criaturas que são criadas pelo imaginário, às vezes até de adultos, e eles perfazem como se fosse uma verdade absoluta. Ao invés de buscar a origem, entender que o Slenderman surgiu num concurso de desenhos nos Estados Unidos, e aí ele não existe, foi criado pela imaginação de alguém, mas não, as pessoas, as crianças trazem uma veracidade tão doentia que realmente as crianças, 12 anos de idade, sacrificaram a amiga Bela em prol a um imaginário. Gente, é sério. Tem pessoas que são muito sensatas e vão buscar a veracidade dos fatos, vão estudar, vão questionar, seja em qualquer coisa que é imposta a elas, vão descobrir a verdade. Beleza. Agora, existem pessoas que o emocional é extremamente frágil, o racional é extremamente frágil. E quando junta esse gatilho de, poxa, mas se eu pegar e fizer um sacrifício, e fizer isso, fizer aquilo, leva-se a esse crime passional. Isso acontece em religiões diversas. Antigamente faziam-se sacrifícios de crianças recém-nascidas a um deus para poder fazer chover, para dar plantio, para dar colheita, para que as mulheres sejam férteis. Faziam-se sacrifícios. Assim, é complicado esse tipo de coisa. Claramente, com o passar dos anos, décadas, séculos, esse tipo de comportamento foi realmente sendo anulado, mas aparentemente não. A criação de um deus, que foi o Slenderman, levando as pessoas a terem um crime passional motivado pela necessidade de ser um servidor, um servo dessa divindade. Curiosamente, a gente já viu isso em muitas religiões. Ainda bem que os sacrifícios não existem. Mas, infelizmente, ainda existem crenças que as pessoas sacrificam certas coisas para poder ter o seu bem maior adquirido. Então, tomem muito cuidado com o que vocês fazem das suas vidas, porque vocês colocam a vida de outros em risco, vocês colocam as suas emoções e os seus desejos acima de tudo, inclusive do racional. O que é complicado, uma vez que a sua cabeça está acima do seu coração. Gente, de novo, eu realmente fico muito agradecido em trazer esse tipo de conteúdo dentro dessa playlist, porque é um enorme desafio a gente poder avaliar, analisar, questionar e entender tais energias. Novamente, a gente tem crivos aqui para fazer essa análise, não analiso certas tragédias, então o ritual de Kibaio, não me mandem isso aqui, eu vou denunciá-los. Não me mandem campos de concentração, boate kiss, não me mandem nada do Brasil, não tenho o menor interesse. Não tenho o menor interesse, ok? Então, as análises são feitas somente em coisas que são baseadas nessas histórias, nesses casos, e principalmente casos de pessoas desconhecidas que a gente consiga trazer aqui sem essa passionalidade, ou seja, a paixão do brasileiro, tá? Então, a gente tem crivos aqui seríssimos para poder trazer esse tipo de conteúdo aqui, tá bom? Recadinhos finais. Eu, Rodrigo, sou licenciado internacionalmente por um instituto das Filipinas que me dá a anuência para poder tratar pessoas como um terapeuta e um psicoterapeuta holístico alternativo. Tratamento para enfermidades físicas, mentais, emocionais, espirituais, limpezas de casa ou qualquer coisa que vocês precisem, vocês devem encaminhar uma solicitação de ajuda para o e-mail limpezadecasas@gmail.com. Limpeza com Z.
por favor, gente, é sério. Teve uma moça que escreveu lá no box, poxa, mandei e-mail para você no Limpeza de Casas com S e você nunca me respondeu. É complicado. E principalmente o e-mail está na descrição aqui embaixo. Então você clica aqui na setinha do teu lado direito, no meu caso do meu lado esquerdo, vai abrir e lá tem direitinho tudo aquilo para vocês, como vocês devem seguir para mandar o e-mail. Então vocês vão mandar para o limpezadecasas@gmail.com a solicitação de ajuda. Somente por esse endereço de e-mail, tá, gente? Se vocês querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação, pelo Seja Membro, que é só você clicar aqui embaixo e doar R$8, ou pelo PayPal, que daí você pode doar qualquer valor, e a descrição de como fazer está aqui embaixo. E o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e, como eu sempre digo, bons sustos a todos nós.